Oiê, tudo bem com você? Seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu tô aqui para falar sobre os principais tipos, principais alimentos alergênicos. Muita gente não sabe, muita gente acha que só existe o glúten, mas não, existem mais alimentos que são considerados pela Anvisa como alergênicos. Eu vou te contar quais são hoje. Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou especialista em doces saudáveis. Eu tô aqui para simplificar a alimentação saudável para você, então vem comigo. Alimentos alergênicos, eles são considerados aqueles que provocam qualquer tipo de alergia, intolerância, sensibilidade em indivíduos, Então, existem alguns alimentos que eles são já bem conhecidos, pela maioria das pessoas, porque uma grande quantidade de pessoas tem alergia a esse tipo de alimento. São alimentos que eles têm que ter obrigatoriamente escrito na embalagem se aquele produto contém esse tipo de alimento ou traços desse tipo de alimento. O mais conhecido é o glúten, Muita gente já sabe que ou a pessoa tem doença celíaca, ou a pessoa tem sensibilidade ao glúten, ou a pessoa tem intolerância, Então depende muito dos níveis. A mais grave é a doença celíaca, que também tem graus de intensidade, mas o glúten ele é de longe o mais conhecido. Claro, também tem a intolerância à lactose, que eu acho que fica mais ou menos perto do glúten, e são as duas principais, A intolerância à lactose, Também tem a alergia à proteína do leite. Então, assim, leite e trigo, basicamente, claro que não só o trigo contém glúten, vamos deixar claro isso aqui antes que venha alguém me falar isso. Mas basicamente, trigo e leite são os vilões hoje conhecidos como principais alergênicos, Que na verdade é o glúten e a proteína do leite de vaca. Bom, o leite, que contém a proteína do leite de vaca, e contém também a lactose, ele tem essas duas classes, A pessoa que tem alergia à proteína do leite de vaca e a pessoa que tem intolerância à lactose, não consegue digerir o açúcar do leite, que é a lactose, e aí precisa consumir a lactase, que é uma enzima que ajuda a digerir a lactose, ou então não consumir mais lactose, que é o ideal. No glúten, existem as pessoas que têm doença celíaca em determinados graus, e tem pessoas que têm sensibilidade, que têm intolerância ao glúten. Fora isso, tem outros tipos de alimentos alergênicos que muitas pessoas não sabem. Existe, por exemplo, pessoas que têm alergia a ovos, Algumas pessoas têm alergia só àquela película que reveste a gema, então aquilo ali é alergênico. Tem pessoas que têm alergia ao ovo inteiro, então não pode consumir de jeito nenhum. E não é tão incomum, São alimentos considerados alergênicos, porque muita gente tem esse tipo de alergia e muitas vezes a pessoa nem sabe que tem, porque ela não nota, que é aquele alimento que dá o desconforto nela, que é aquele alimento que causa um outro sintoma, e muitas vezes as alergias são assintomáticas. Então, fora o glúten, a proteína do leite de vaca, a lactose, o ovo, tem também alergia a amendoim, que é uma leguminosa, que o amendoim ele pode conter fungo, ele pode estar contaminado. Então tem algumas pessoas que têm alergia ao amendoim, tem algumas pessoas que têm intolerância ao consumo do amendoim. Então, se consome muita pasta de amendoim ou se consome uma quantidade um pouquinho maior de amendoim, o organismo já não digere bem essa gordura presente no amendoim. Então tem esse tipo de alergia e intolerância também. Tem a alergia a castanhas, oleaginosas. Então muita gente também tem alergia a oleaginosas. Não pode consumir nenhum tipo de castanha, nem derivados. Depende, tem algumas pessoas que têm alergia à gordura presente na oleaginosa e a outros fatores, Mas tem algumas pessoas que conseguem consumir determinados tipos de castanhas e outras não podem consumir nenhum. Mas também é uma alergia comum, castanhas e oleaginosas de modo geral, Tem pessoas que têm alergia à soja também, alergia e intolerância à soja, não podem consumir nem soja e nem derivados. Então esse é um item também que geralmente está presente no rótulo, na embalagem, dizendo que, olha, contém soja, contém derivados de soja. Tem outros tipos de alergia também, como, por exemplo, a frutose, algumas pessoas têm também, enfim.
tem outros tipos de alergia que não são tão comuns. Mas eu acredito, assim, pela minha experiência ao trabalhar com alimentação inclusiva, né, com pessoas que não podem consumir determinados tipos de alimentos, essas são as principais: ao glúten, ao leite, considerando a proteína e a lactose, às oleaginosas, ao amendoim, à soja e aos ovos, né? Essas são as principais que eu considero, assim, que eu vejo mais pessoas tendo alergia a isso. Claro que tem pessoas que têm alergia ao coco, intolerâncias, não conseguem digerir bem, mas aí são especificidades, né? De modo geral, os alimentos alergênicos mais conhecidos são esses. Se você é uma pessoa que tem alergia a qualquer um desses alimentos, assim, quiser contar aqui um pouco pra mim, eu vou adorar te responder. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe com pessoas que precisam saber desse conteúdo também. E é isso, gente. Se tiverem sugestões para os próximos vídeos, por favor, escrevam aqui pra mim que eu vou adorar gravar especialmente pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!